A gente recebe mais um convidado especial aqui no nosso estúdio. Chegou a hora da gente falar sobre economia. Nós temos dados aqui que apontam que as dívidas das famílias brasileiras, atingiram o maior nível desde novembro de 2022, com 78,8%. É o percentual de famílias endividadas que subiu pelo terceiro mês consecutivo. E aí a gente quer saber por que isso está acontecendo, como mudar, reverter essa situação, como não transformar essa dívida em inadimplência. Por isso, a gente convidou o Bruno Venâncio, que é mentor financeiro, professor do curso de administração da Unifev, entende tudo sobre essa área e vai nos ajudar. Bruno, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado, Flávia. Bruno, vamos começar explicando o que significa esse tipo de dívida. É uma dívida que não está pagando ou está pagando? O que é? Financiamento, boleto? O que é essa dívida? Existem várias formas de dívida, né? Aí as mais comuns hoje eu diria que são os financiamentos e o cartão de crédito. Esses são os dois mais comuns que a maioria da população hoje recorre. O financiamento é quando você recorre a um capital que você não tem no momento para poder fazer uma aquisição. Os mais comuns são justamente o financiamento imobiliário e talvez para compra de um carro, por exemplo, né? Então, a pessoa quer comprar uma casa, vai no banco, numa financiadora, pega esse capital e depois se compromete a devolver ao longo do tempo. Esse talvez seja um dos mais comuns. E o cartão de crédito, acho que talvez é o mais comum de todos, né? O grande campeão. O cartão de crédito a gente está acostumado. É quando a gente passa uma compra e o dinheiro não cai no momento da compra. Você vai pagar ela posteriormente. Pode ser no mês que vem ou pode ser nos próximos meses ao longo do tempo, né? Perfeito. Bruno, e esse é o índice, é o maior desde 2022, né? A situação, então, é preocupante? É preocupante, porque esse índice ele tá alto e a tendência dele infelizmente, de aumentar. E por diversos motivos. Hoje, por exemplo, a gente tem um cenário de economia no país, né, no Brasil, onde a inflação tá relativamente alta. Agora não, né? Ela já tá mais controlada e já tá no nível mais baixo. Mas o ano passado, por exemplo, ela tava num valor um pouquinho mais alto. E essa inflação a gente sente quando a gente vai no supermercado, por exemplo, Todo mundo tá sentindo. Exatamente. Você vai no supermercado e você percebe que o produto que você está comprando agora já tá mais caro do que o que você comprou no mês passado. Isso é a inflação. E com isso vai diminuindo o poder de compra da população. Então a população tem cada vez menos condições de comprar aquilo que comprava alguns meses atrás. Aí usa o cartão. Vou passando no cartão. Tal. Exatamente. Aí que tá o grande problema. Como eu não tenho dinheiro no momento, eu começo a recorrer primeiramente, normalmente, ao cartão de crédito. E aí eu começo a passar, isso vai acumulando, virando uma bola de neve, e chega o momento de pagar, né? Esse momento chega depois no outro mês. Vem a fatura e você precisa aí sim desembolsar o valor ali da fatura do cartão. E aí, se já estava difícil no mês anterior, que você foi passando as compras no crédito, hora que chega o momento de pagar, a tendência é que esteja ainda mais difícil e com uma dívida de meses anteriores. É onde vira uma bola de neve ruim que a pessoa vai se endividando cada vez mais. E Bruno, qual que é a diferença? A pesquisa fala de endividamento e inadimplência. Sim. Esse percentual é de endividamento. Qual que é a diferença dos dois? Endividamento é quando você recorre a um capital que você não tem para poder fazer uma aquisição. Agora, a inadimplência é quando você não paga, é quando você não honra esses compromissos. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida e eu não estou conseguindo pagar ela. Aí eu fico inadimplente com algumas pessoas. Por exemplo, com o banco, se for um financiamento, com a própria fatura, se eu não conseguir pagar ela, com o boleto da escola. Enfim, aí a gente começa a ter uma inadimplência, que é não pagar esses compromissos. E qual é a orientação para não cair na inadimplência, né? Quanto que eu posso comprometer da minha renda, né? Para ter assim, uma vida financeira saudável, digamos. A pergunta de milhões. Bom, o ideal, na verdade, é não comprometer nada com dívidas. É sempre estar usando o dinheiro do mês. Então, por exemplo, quero comprar o carro, qual que é o ideal? É a gente juntar primeiro o dinheiro do carro para depois adquirir ele. Só que o grande... À vista. Ai, que difícil, Bruno. À vista. Ai, que difícil. Esse é o grande problema, porque normalmente quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem pressa, a gente quer para aquele momento. Eu não quero esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos guardando dinheiro para depois comprar o carro, para depois comprar a casa. Mas é o ideal, porque quando eu faço um financiamento, numa parcela aí de mais ou menos R$1.000, dependendo do modelo de financiamento, né, só um exemplo, você pode estar pagando de fato da sua dívida em torno de R$300, R$400. O restante são juros daquele capital que você pegou. É quando a gente fala assim, comprou o carro financiado, na verdade você pagou 2 ou 3 carros. Isso, exatamente. Porque de tanto que você está pagando de juros. Exatamente isso. Exato. Então você está devolvendo 300, 400 do capital e 600, 700 de juros. Então era melhor você pegar esses R$1.000 e ao invés de devolver como juro, era guardar esses R$1.000, que o valor da parcela acaba saindo a mesma coisa. Só que
você guarda 1.000 hoje, 1.000 mês que vem, ao invés de pagar isso como uma parcela. Ao longo de um tempo, você vai ter esse capital e pode fazer a aquisição à vista, por exemplo. Muito mais rápido do que se fizer o financiamento. Porém, não é para agora, eu não consigo comprar agora, eu tenho que esperar um tempinho para guardar esse dinheiro. Então, o ideal é isso. Agora, sobre percentual, o Banco Central estipula que normalmente um financiamento não pode comprometer mais do que 30% da renda da pessoa. Então, se ela ganha R$1.000 por mês, o ideal é que a parcela, essa devolução, não ultrapasse os R$300. Mas, como eu disse, isso é uma regrinha do Banco Central para poder ter também uma operação saudável dos bancos com quem está pegando esse dinheiro. Porque se comprometer mais que isso, a chance de uma inadimplência, por exemplo, é muito grande. Mas o ideal mesmo é que comprometa 0%, sempre comprando à vista. Bruno, já tô nessa bola de neve. O que eu faço? O que eu faço? O que eu começo pagando? Tem uma maneira de você ir diminuindo essas dívidas e pagando para quem está em casa nos assistindo? Aquela orientação de milhões também. Olha, Flávio, eu diria que a melhor maneira é um planejamento familiar e financeiro ali. É você saber exatamente o quanto que você precisa para poder aí ter um mês saudável, comprando e pagando tudo que você precisa. E a partir do momento que você se planeja, você começa a gastar apenas aquilo que você pode. E com o tempo você vai resolvendo esse problema. Não dá para resolver de uma hora para outra também. Quando você já tem uma dívida, a melhor maneira realmente é esse planejamento para que você evite aumentá-la e consiga ir pagando as que você já tem sem ficar inadimplente, por exemplo. E, Bruno, existe expectativa de continuar crescendo esse índice nos próximos meses? Infelizmente existe, justamente por causa de alguns motivos que a gente comentou. A inflação, que está num cenário que, apesar de melhor agora, passou por um momento difícil e ainda a gente sente um pouquinho esse aumento de preço. E a realidade é que, como eu disse, é uma bola de neve, né? Então você vai acabar piorando, a tendência é piorar cada vez mais se você não conseguir reverter através de um bom planejamento ou ir quitando essas dívidas. Então, se já está apertado agora, quando eu começo a passar no crédito, o mês que vem a tendência é que também seja um mês difícil e ainda eu vou somar com as compras dos meses anteriores. Então, a tendência é isso, ir acumulando e ficando cada vez mais difícil, infelizmente. Então, bora se planejar, cortar gastos. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia assim, ó, que se cuidar da saúde financeira, você cuida também da sua saúde mental. Sim. E da sua saúde de relacionamento dentro de casa. Porque se desanda a parte financeira, a gente perde o sono, começa a arrumar briga em casa. Então tem que cuidar, né, Bruno? Sim, é essencial, é isso mesmo. Acabar refletindo no nosso psicológico. A gente fica sempre mais preocupado, mais ansioso, mais tenso. Vai chegando o dia de pagar a fatura do cartão de crédito, vai dando até aquele frio na barriga, né? Então, com certeza, é muito importante que a gente tenha uma saúde financeira que reflete nos outros aspectos da nossa vida. Muito bom. Bruno, quero agradecer muito a sua participação. Foi uma aula aqui pra gente e volta mais, tá? Opa, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Obrigada, viu? Um ótimo dia.